Eu vou te ensinar a criar praticamente qualquer porta ou janela no ArchiCAD para os seus projetos. Como vocês sabem, o ArchiCAD já conta com uma biblioteca super completa e muito boa, diga-se de passagem, para objetos tanto de portas quanto de janelas, tendo vários tipos diferentes desses elementos e também todos eles muito paramétricos. E uma das coisas que a gente pode ajustar em ambos esses elementos é escolher o tipo da folha ou o tipo de castilho da janela, permitindo que a gente consiga mudar bastante a cara desse desenho. Mas muitas vezes a gente está precisando fazer uma porta ou uma janela, normalmente um levantamento, que não pode ser feita pelas opções padrões do ArchiCAD. Então nessa aula eu vou te mostrar como criar uma folha de porta ou um castilho de janela totalmente personalizado para você inserir nos elementos de porta e janela do ArchiCAD. Como exemplo, a gente vai usar essa janela aqui, que é inclusive uma janela real, que eu mesmo tirei essa foto e um levantamento que eu tive que fazer para um projeto que foi desenvolvido no ArchiCAD e resolvi trazer esse exemplo para vocês. Nota que essa é uma janela que tem duas folhas de abrir, e ela abre para fora da casa, e ela também tem aqui, e esse aqui é o grande diferencial dela, que impossibilita que a gente use as ferramentas padrões de modelagem do ArchiCAD para isso, e a gente precisa desenvolver a nossa. Ela tem duas partes aqui nessas três divisões que ela tem de vidro e uma aqui embaixo que por dentro tem uma portinha para esconder justamente uma veneziana que acontece na parte de fora dessa janela. Então, vamos entender como que a gente pode modelar isso no ArchiCAD. Eu vou entrar no programa, eu já tenho uma parede modelada aqui, eu estou usando o template padrão para que todo mundo possa acompanhar a minha aula. Então, eu vou pegar a ferramenta de janela, vou entrar nas definições do elemento e vou escolher aqui, dentro de janela básica, a janela mais simples que tem no ArchiCAD, que é justamente o que a gente precisa. Eu preciso de uma janela simples, mas que vai ter duas folhas de abrir. Para colocar as duas folhas de abrir, no menu de definições de janelas e abertura, eu vou escolher, em vez de preso lateral, castilho duplo. Assim eu tenho as duas folhas de abrir sem nenhuma divisória no meio. Nota que muitas pessoas às vezes tentam fazer esse tipo de janela, mas acabam usando esse janela folha dupla. Quando a gente faz isso, a gente tem duas folhas independentes que tem uma divisória fixa no meio. Não é o caso que a gente tem aqui. Aqui eu tenho uma janela sem nenhuma divisória no meio, com duas folhas que vão abrir. Quando elas estiverem fechadas, a gente vai ter uma janela. Então vamos lá, eu vou deixar aqui de novo com um castilho duplo. Inclusive aqui eu posso botar 90 graus para ver que no 3D ele de fato está abrindo exatamente como eu preciso. E aqui, antes da gente efetivamente começar a modelagem do castilho da janela de forma personalizada, o que eu vou fazer vai ser dar uma olhada em algumas das medidas que nós temos aqui para essa janela. Para começar, aqui eu não quero que essa folha tenha uma espessura de 5 centímetros. Para a gente só deixar tudo aqui mais ou menos certo, eu já vou começar deixando ela com 3 centímetros de espessura. Aqui eu estou vendo que ela já está com um batente de 5 centímetros. Eu tenho aqui também uma entrada dessa folha de 2,5 centímetros. Vou deixar isso com 2 centímetros e avançando nas configurações, eu vou deixar um batente uniforme de 5 centímetros. Fazendo isso, eu posso dar um OK e posicionar essa janela aqui. Vou deixar bem no meio da nossa parede. E olha só, eu já tenho essa janela. E o que é importante eu entender aqui, antes de começar essa modelagem, é qual que são as dimensões da folha da minha janela, de cada uma dessas folhas. Então, para isso, eu também vou acertar as medidas dessa minha janela. Aqui, no caso, eu quero que ela tenha 120 centímetros por 1,5 metro. Agora, se eu for medir isso daqui, eu, se dividir por 2, teria que cada metade da janela tem 60 centímetros. Mas a folha da janela em si tem menos que isso. A folha da janela tem 57 centímetros, porque nós temos 3 centímetros aqui do restante desse batente. Então, aqui são aquelas medidas que eu ajustei agora nas definições do elemento. Eu tenho 5 centímetros de batente e eu tenho a minha janela entrando aqui 2 centímetros, que foi o que eu configurei. Isso faz com que sobrem 3 centímetros aqui. Ou seja, a minha janela, a folha da janela em si, o que vai abrir, tem, na verdade, os 60 centímetros, que é 1,20 m divididos por 2, que é o que a gente consegue medir aqui, que é metade da janela, menos esses 3 centímetros, ou seja, a folha em si tem 57 centímetros. Agora vamos ver a altura dessa folha, para que a gente possa modelar isso certinho também. Então, para isso eu posso passar um corte, que está aqui olhando para essa janela. Eu vou abrir. Aqui no meu corte eu já consigo medir até com mais facilidade, o ArchiCAD vai identificar esses pontos, e eu vou conseguir ver que essa janela tem 144 centímetros, ou seja, 144 por 57.
Agora que a gente tem essas dimensões, a gente pode efetivamente modelar a folha de porta que depois a gente vai inserir nessa porta que a gente começou a modelar. Para isso, eu vou fazer essa modelagem em planta. E eu gosto, antes de já modelar usando as ferramentas de modelagem, pegar as ferramentas de linha ou de polilinha do ArchiCAD para desenhar as referências dessa janela. Então aqui eu vou desenhar essa medida geral que a gente acabou de identificar, que é justamente de 57 por 144. Então eu sei que cada folha da minha janela vai ter essa medida. Eu já posso dar um offset aqui, copiando 5 centímetros de moldura. E agora eu também vou querer dividir aqui, ó, essa parte interna em 3, para que a gente tenha 2 partes de vidro e uma parte de veneziana embaixo. Agora, para fazer isso, se eu aproximar o meu cursor dessa linha, eu estou vendo que o ArchiCAD está dividindo isso por padrão por 4 vezes para mim. A gente pode controlar em quantas vezes o ArchiCAD vai dividir uma linha por meio dessa opção daqui. Ele pode dividir, que é o que normalmente está habilitado, para dividir somente na metade ou por um número específico de divisões. Nesse caso, o número que está configurado é 4, mas eu posso mudar isso. Aqui em definir valores, eu posso escolher o valor de 3 e agora eu tenho essa opção marcada com 3 divisões. Quando eu me aproximo de uma linha, agora ele está fazendo exatamente 3 divisões para mim. Deixa ele atualizar. Pronto. Está com 3 divisões, eu já posso desenhar aqui uma linha na primeira e uma outra linha na segunda divisão. Então agora eu já tenho um desenho 2D de qual que é o esquema da minha janela. Vamos só dar uma espessura nessas divisórias aqui. Então eu vou jogar isso aqui 1 centímetro para cima, copiar 2 para baixo. Então eu tenho uma moldura que tem 2 centímetros, parece bem parecido com o que a gente viu na imagem e no levantamento. Eu vou cortar essas linhas e agora eu tenho um esquema um pouquinho melhor. Feito isso, a gente pode efetivamente começar a modelar essa janela. E para isso eu vou usar as ferramentas de modelagem tradicionais do ArchiCAD. Aqui a gente pode usar qualquer uma das ferramentas, a gente vai escolher a que funcionar melhor para cada ocasião. Eu vou começar usando a ferramenta de laje, escolhendo o material de construção de madeira para modelar a estrutura dessa minha janela. Eu vou escolher aqui uma espessura de 3 centímetros para essa laje e eu já vou fazer aqui um desenho. Fiz um desenho de uma laje, eu estou vendo que ela está inteira. Eu preciso recortar aqui essas 3 partes para que ela efetivamente tenha o formato da estrutura que a gente precisa. Para isso, eu posso usar a paleta flutuante e, acessando essa opção de remover polígono, eu posso desenhar esses 3 retângulos ou eu posso segurar a varinha mágica. Então, entrar na opção de remover polígono de novo, segurar a barra de espaço, clicar e o ArchiCAD vai reconhecer um perímetro e já vai fazer essa operação para mim. Feito isso, vamos dar uma olhada em como que isso está ficando no 3D. Então, eu vou pegar um 3D somente dessa região e eu já tenho exatamente essa estrutura que eu preciso. Feito isso, vamos fazer o seguinte, vamos começar a modelar esses vidros. Eu vou de novo pegar a ferramenta de laje, mas agora eu quero que ela tenha meio centímetro, é a espessura do vidro, e eu vou colocar aqui um material de revestimento, não, de vedações e de vidro. E eu vou de novo segurar a varinha mágica para conseguir modelar 2 lajes de vidro. Eu estou vendo que elas ficaram em alturas diferentes aqui, não tem problema. Deixa eu copiar essa daqui e botar de novo. Elas continuaram ficando em alturas diferentes, mas não tem problema. Eu estou vendo que essa daqui já está bem na metade da minha janela. Essa daqui eu vou abaixar para ficar exatamente no mesmo ponto. Então, assim, eu tenho um vidro que está bem no meio dessa moldura e não em uma extremidade ou outra. Assim, ele vai ter uma representação mais realista. Agora, a gente precisa modelar aqui a nossa veneziana. E sobre isso, a gente tem que entender uma coisa importante sobre a modelagem de portas ou de caixilhos de janela aqui no ArchiCAD. Para isso, a gente tem que ter em mente algumas regras sobre essa modelagem, tanto de folhas de porta quanto de folhas de janela aqui no ArchiCAD. A primeira é uma que a gente já está fazendo aqui. A gente tem que modelar esse elemento na horizontal. Por isso que eu comecei a modelar pela planta. Assim, eu estou me certificando que quando eu estou aqui no 3D, esse elemento está caído para horizontal mesmo. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: quando eu estou olhando esse elemento aqui, olhando de cima para baixo, eu tenho que entender que é como se eu estivesse olhando a minha janela do lado de fora dela. Então, como o nosso caixilho, e se eu pegar aqui a imagem a gente vai ter que ver isso, tem uma orientação específica, essa veneziana está nesse sentido aqui
na parte externa para que quando chova não caia água dentro de casa, a gente tem que reproduzir isso daqui aqui. Então, quando eu estou olhando essa janela daqui, é como se eu estivesse vendo a face externa dela. É a parte que está em cima. Enquanto que a parte que está aqui embaixo é a face interna dessa janela ou dessa porta. Entendido isso, a gente já pode modelar efetivamente esses elementos daqui. Para isso, a ferramenta que me parece fazer mais sentido é a ferramenta de parede. Então, eu vou pegar a ferramenta de parede, vou botar um material de madeira. Aqui, vou botar uma espessura de 0,5 centímetro, são ripinhas bem fininhas, e eu vou começar a modelar aqui um primeiro elemento, e vou ter que regular a sua altura. Claro, ele não vai ter essa altura toda, eu posso deixá-lo como não vinculado e ter uma altura de apenas 3 centímetros. Então, já tenho aqui um primeiro elemento desse, eu só preciso dar a devida inclinação. Então, aqui no caso, eu posso selecionar um desses vértices. Aqui na palheta flutuante, eu tenho uma opção de inclinar essa parede. Eu vou fazer uma inclinação de 135 graus e eu já tenho esse elemento aqui feito. Eu só preciso multiplicá-lo para que ele preencha toda essa parte da janela. Então, para isso, eu vou selecionar o elemento e eu posso usar o Ctrl U, que é a ferramenta de multiplicar. Nessa janela de multiplicar, como a gente está no 3D, eu vou só desabilitar esse deslocamento no eixo Z e vou usar essa primeira opção mesmo. Vou dar aqui um OK, vou deslocá-lo 3 centímetros e vou finalizar esse desenho. Então, olha só, eu já tenho aqui essa veneziana modelada. Mas nota uma coisa, quando eu acessar a minha planta, eu não vou estar vendo esses elementos de veneziana. Por quê? Porque a gente começou a modelar bem no nível 0. E essas paredes, elas estão crescendo do nível 0, que é aqui, para baixo. Olha só. Então, isso faz com que, pelas configurações padrões da nossa planta, o nosso modelo não esteja visível ali. Mas não tem problema, eu posso selecionar tudo isso e elevar um pouquinho para que agora a gente tenha a nossa janela apoiada no nível 0 e não abaixo dele, como estava acontecendo. Quando eu faço isso, eu venho em planta, eu já tenho esse modelo certinho e eu posso visualizá-lo corretamente em planta. Agora, o que a gente precisa fazer é só colocar aquela portinha que fica na parte de dentro da janela. Assim a gente vai concluir a sua modelagem. Então, para isso, eu posso, de novo, usar a ferramenta de laje. Vou desenhar aqui uma laje que tem exatamente esse formato. Já desenhei, ela está bem aqui. Agora eu vou abaixar isso daqui um pouco. Vou trocar essa espessura para 1 centímetro. E eu já tenho aqui esse elemento feito. Se eu quiser ser mais detalhista ainda, eu posso fazer uma moldura para essa portinha efetivamente. Então, vamos lá, eu vou copiar essa porta aqui e eu vou dar um offset nela. Então, eu tenho 2 elementos agora de laje, um em cima do outro. Eu vou dar um offset em um deles de 1 centímetro e vou remover dele, usando essa opção de remover polígono, a parte interna. Então, o que eu tenho efetivamente? Um elemento de laje que tem exatamente o tamanho da minha porta, que é a área da minha veneziana. Eu tenho uma moldurazinha que está fazendo esse acabamento, que é justamente o que nós podemos ver aqui. Eu tenho uma folha de portinha e eu tenho aqui em volta uma moldura que, inclusive, é arredondada. Se a gente quiser ser perfeccionista e fazer isso arredondado dessa forma, eu posso converter essa laje em morph para que a gente tenha uma configuração melhor. Feito isso, a gente já pode selecionar essas arestas daqui que a gente quer bolear. Para isso, eu vou usar a ferramenta de seta do ArchiCAD, mas não a seta preta que a gente costuma usar para tudo. Se eu clicar aqui, eu posso usar essa setinha branca, que é exclusiva para edição de morphs. E eu vou conseguir, segurando o Shift, selecionar única e exclusivamente essas arestas daqui e não todo o morph. Então, agora que eu selecionei essas 4 arestas que compõem esse frame, eu posso clicar de novo sobre uma delas, usar a opção de bolear, vou botar aqui um raio de 0,5 centímetro e vou aplicar todas as arestas. Vou dar um OK e olha só, a gente já conseguiu ter um elemento boleado. Eu posso voltar aqui para a minha seta preta e olha só, a gente já tem esse elemento aqui de moldura perfeitamente construído. Eu até vou dar um offset mínimo nessa porta aqui de 2 milímetros só para a gente conseguir ver aqui uma abertura aqui um pouquinho mais clara. E bom, agora que a gente fez isso, eu posso voltar na minha planta e eu já tenho todos esses meus elementos aqui modelados. Eu posso selecionar todos eles em planta, vir no menu de Arquivo, Bibliotecas e Objetos, salvar seleção como, e aqui,
como eu estou fazendo uma folha para janela, eu vou escolher a opção de caixilho de janela. Se você estiver seguindo esses passos para fazer uma folha de porta, é só você escolher folha porta. Nesse caso, é caixilho janela. Ele vai salvar na biblioteca interna desse meu projeto. Não vou nem mudar o nome, vou deixar esse daqui. Vou dar um OK. E agora, gente, eu posso voltar naquela primeira janela que a gente modelou. E eu posso, nas definições do elemento dela, dentro da opção de opções caixilho, eu posso escolher esse tipo. Então, aqui, em vez de ter esse tipo padrão de sem grelha, eu posso escolher agora caixilho personalizado. E ele já vai me dar a opção aqui desse caixilho que eu acabei de salvar. E eu consigo, inclusive, ver que ele já está aqui, ó, feito exatamente como a gente precisa. Na parte de dentro do projeto, eu já tenho esse elemento com aquela portinha e a moldura que a gente fez, enquanto que na parte externa dessa minha janela, eu tenho essa veneziana modelada. Agora, tem uma questão em relação a essas folhas que a gente modelou. A gente teve que, no começo do vídeo, ver todas as medidas dela. Por quê? Porque quando a gente modifica as medidas de uma janela que tem um caixilho personalizado, por exemplo, aqui eu vou falar que agora ele vai ter 1 metro por... Vamos botar aqui... Vou botar uma medida um pouco mais gritante, para isso fazer sentido aqui nessa altura. Vou deixar com 2,5 metros. Olha só. Ele até vai tentar esticar essa janela para que tudo faça sentido e ele continue podendo usar esse caixilho. Mas ele vai esticar tudo. Ele vai sair puxando, esticando, e a gente não consegue ter um controle de quais partes a gente queria que esticasse, quais que não. Isso faz com que a gente acabe tendo aqui, por exemplo, nesse caso, uma veneziana que ficou um pouco esticada demais, ou uma moldura que está um pouco grossa demais. E quando a gente tem isso com medidas muito grandes, como, por exemplo, essa, que foi de 1,5 metro para 2,5 metros, faz com que o nosso modelo comece a ficar um pouco distorcido. Então, isso acaba dando um trabalho um pouco maior de ter que, às vezes, modelar vários desses elementos de folha, um para cada medida diferente, para que a gente tenha esse controle total de medidas de cada parte. A outra questão é em relação às superfícies. Aqui nas definições do elemento da janela, eu não vou mais ter o controle de superfície da janela. Aqui, por exemplo, eu posso escolher uma cor, vamos botar aqui um cinza claro, e eu vou dar um OK. Eu estou vendo que ele está só mudando a cor do meu batente e dos outros elementos, mas da folha em si ele não vai mudar. Eu preciso, caso eu queira alterar uma superfície, mudar aqui o modelo em si. Então, nesse caso, eu teria que selecionar todos esses elementos e aqui nas definições do elemento, eu vou ter que mudar a cor de cada um deles. Então, nesse caso aqui, ó, do Morph, eu vou ter que botar pintura cinza claro, vou ter que selecionar essa laje e fazer a mesma coisa aqui em modelo. Vou sobrepor uma superfície de cinza claro. E vou ter que fazer a mesma coisa com essas paredes daqui da veneziana. Deixa eu facilitar isso daqui um pouco. Vamos selecionar só essas paredes daqui. Botar aqui de novo cinza claro. E acho que só faltou dessa portinha aqui de baixo para fazer a mesma coisa cinza claro. Então, depois que a gente tiver feito isso no modelo que a gente fez, eu vou ter que salvar de novo esse elemento. Então, eu vou ter que entrar na minha planta, selecionar tudo, arquivo, bibliotecas e objetos, salvar seleção como, caixilho de janela. E aqui eu posso até salvar por cima. Se eu salvar por cima, ele vai substituir. Feito isso, eu já posso voltar a ver a nossa janela e ele já vai ter substituído essa cor e qualquer alteração que a gente fez em todas as janelas do projeto que estão usando esse caixilho personalizado. Bom, você deve saber que ter domínio de cada uma das ferramentas do ArchiCAD é fundamental para que você realmente consiga ter mais velocidade e levar o seu projeto para onde ele merece. Então, se você está vendo esse vídeo, talvez você goste de um outro vídeo que eu fiz aqui no canal, onde eu mostro algumas formas diferentes de se fazer rampas no ArchiCAD, tendo uma correta representação para elas. E a gente usa várias ferramentas diferentes para isso. Se você se interessou por esse conteúdo, é só você acessar esse vídeo por aqui. Te vejo lá.